Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Eu sou a professora Luciana Medeiros, sou professora do curso de Psicologia da Facisa, Unidade Acadêmica da UFRN em Santa Cruz. Então, hoje eu vou falar para você sobre a dimensão do processo do adoecer e a questão do corpo. Eu vou me basear neste livro, As Classes Sociais e o Corpo, de Luc Boltanski, que foi publicado em 1989. É um livro um pouco mais antigo, mas essa publicação que eu tenho aqui é de 1989, certo? E em outras leituras que eu fiz ao longo desse tempo em que eu trabalho com esses assuntos, né? Processal doença, saúde mental, psicossomática, etc. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do adoecimento e como isso afeta o corpo, né? E como é que o corpo reage a essa questão do adoecimento. Bom, a gente já conversou anteriormente que a doença, ela tem um aspecto biológico, certo? Orgânico. Muitas vezes é uma predisposição genética que uma pessoa tem, né? É um estilo de vida que contribui para um adoecer. Muitas vezes a doença surge assim do nada, né? A pessoa não espera e de repente ela tem aqueles sintomas e aí o médico diagnostica a doença. Então, eu tô falando dessa doença eminentemente biológica, que aparece no corpo através de sinais, sintomas que são diagnosticados por um especialista através de exames e através também do exame físico. E aí, gente, essas doenças, né, que a gente tá falando aqui dos processos de adoecimento, são doenças que normalmente perpassam o nosso corpo, atingem o nosso corpo de alguma forma. E esse adoecimento vai causar uma restrição no nosso cotidiano, né? Vai causar uma interrupção das nossas atividades cotidianas. Há um grau de sofrimento, porque tanto os sintomas físicos, quanto os psíquicos, quanto as próprias incapacitações ou restrições, limitações que a doença nos traz, também traz um sofrimento. Então, você tem aí uma doença que não é só a doença em si, né? É uma doença que traz uma limitação, que traz uma necessidade de mudança de estilo de vida, que traz a aquisição de novos hábitos, a necessidade de aquisição de novos hábitos. Por exemplo, uma pessoa com hipertensão, ela vai precisar reeducar sua alimentação, vai precisar, por exemplo, tirar o sal, né? Tirar outras coisas que possam contribuir para o aumento da pressão. Então, o adoecimento não é só um evento físico, biológico, orgânico, genético, que a pessoa vai, diagnostica, faz o tratamento e pronto. Não. Esse adoecimento, ele tem uma história, né? Tem uma história, ou seja, se a gente observar a história das nossas doenças, das doenças das pessoas que a gente conhece, a gente vai identificar vários aspectos do contexto, da vida da pessoa, aspectos subjetivos que vão estar permeando esse processo do adoecer, né? Então, você vai ter o contexto em que a pessoa vive, você vai ter a história de vida dela, a história familiar, né? Por exemplo, às vezes, várias gerações sofrem da mesma doença. A mãe tem uma doença e a filha também desenvolve a mesma doença. Então, a gente vai ver aí todo um contexto, todo um ambiente que vai contribuir. E, às vezes, a pessoa, ela até nem tem a predisposição genética, mas por ela viver numa situação, por exemplo, sem saneamento básico, sem alimentação adequada, sem a hidratação adequada, ela também pode desenvolver várias outras doenças. Então, quando vocês estiverem analisando a questão da doença, vocês façam um histórico dessa pessoa, desse paciente, desse usuário, para você compreender de onde vem essa pessoa, qual é a história dela, porque com certeza a doença dela tem a ver também com toda essa história dela, né? As relações familiares, as relações sociais, o tipo de trabalho, a maneira como ela vivencia as coisas do mundo, a maneira como ela resolve os problemas, tudo isso aí vai estar perpassando no processo do adoecimento, certo? Aí, em relação a esse livro que eu mostrei aqui para vocês, tem uma coisa bem interessante que é assim, o autor, ele fez uma pesquisa com trabalhadores, né, trabalhadores do campo,
na França, e aí ele percebeu que essas pessoas, elas usam a linguagem do corpo, elas usam o corpo para expressar a doença, né? São trabalhadores rurais, eles precisam do corpo para poder trabalhar, né? Pegar na enxada, fazer todo aquele trabalho físico que é uma pessoa que trabalha no campo, e eles geralmente só consideram como doença quando essa doença os impede de trabalhar, os impede de desenvolver suas funções, né, assim, da agricultura. Então, se ele tem, por exemplo, uma gripe, um espirro, um nariz escorrendo, ele não vai considerar a doença até que esse mal-estar, essa gripe, essa situação interfira e atrapalhe o seu trabalho, né? E aí, uma outra coisa interessante é que as pessoas, geralmente, elas observam esses sintomas físicos e aí elas usam a linguagem que elas têm para poder descrever esses sintomas para o profissional de saúde. Então, vocês vão ouvir, né, quem for trabalhar, por exemplo, na atenção primária em saúde ou for trabalhar em comunidades, vai observar que as pessoas, elas usam a linguagem própria para tentar descrever o que elas estão sentindo. Aí, de onde vem essa linguagem, né? Muitas vezes vem do conhecimento que elas têm de geração em geração, é esse conhecimento que vai passando de uma pessoa para outra. Aí tem também o conhecimento que elas aprendem, né, a partir das revistas, dos jornais, da mídia, de uma forma geral. E também, às vezes, de alguns profissionais de saúde que elas ouvem, então elas vão adquirindo esse conhecimento. E aí junta-se a esse discurso que elas aprendem com a própria forma dela, né, cultural, assim, popular, de se expressar. Então, elas vão tentar descrever o que elas estão sentindo a partir de uma linguagem que mistura conhecimento científico, porque ela já tem algum contato, às vezes, e também o conhecimento popular. Então, é muito importante que a gente valorize essa fala, né? Elas vão trazer, por exemplo, meu juiz está rodando dentro de mim. Então, essa é uma forma dela estar tentando descrever para você uma sensação que ela não tem o nome científico, ela não tem que saber o nome científico, não é verdade? Então, é interessante que você procure perguntar para ela, olha, mas o que é que você quer dizer com isso? O que é esse juízo rodando? Sem rir, sabe? Sem fazer piadinha, sem soltar piadinha, porque aí é falta de educação mesmo, né? Então, assim, você vai tentar compreender, realmente é uma postura de compreensão, de acolhimento, vai tentar compreender o que é que ela tá querendo dizer com aquele termo. Por quê? Porque ela tá usando todo o repertório dela, que tem algumas coisas que ela teve acesso de conhecimento científico, né, pela mídia, artigos e tal, mas também pelo popular, assim, pela forma como ela foi aprendendo, pela forma como ela foi... e é uma tentativa realmente de descrever para você o que ela está sentindo. Então, é muito importante valorizar essa linguagem, né? As pessoas também, elas procuram, elas se observam, né? E elas procuram expressar os malestares, né? Os sintomas, os incômodos, os desconfortos do corpo, que elas sentem no corpo. Elas vão usar também algumas substâncias, né? Alguns termos que elas aprendem também, né? Por exemplo, magro, a pessoa, por exemplo, um termo como pleurisia, né? Água no pulmão. Ela não vai usar pleurisia, porque pleurisia é um termo muito científico, ela não tem acesso a esse conhecimento, nem eu também, né? Porque eu sou psicóloga, não sou médica, não sou enfermeira, não sou fisioterapeuta. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que ela vai dizer? Ela vai dizer para mim, água nos pulmões. Ai, doutora, eu tenho água nos pulmões, né? Então, esse não é o termo, é o termo que ela aprendeu, que ela adquiriu, como eu estava falando, dos profissionais. E aí, ela tá só repetindo, às vezes ela não sabe nem o que significa. Mas qual é a sensação que ela tem dessa água nos pulmões? Aí é que você tem que entender, porque não adianta para você ela dizer, eu tenho água nos pulmões. Não, ok. Qual é a sensação que você tem, né? Então, é a mesma coisa uma pessoa dizer para mim, eu tenho dor de cabeça. Ok, como é que é essa dor de cabeça? Qual é a sensação que você tem? Como é que você sente? De onde veio essa dor de cabeça? O que é que você acha que causou? Entende? Eu tô tentando compreender a história dessa doença, né? Compreender o que significa
esse termo que ela está usando para ela, porque a experiência subjetiva do adoecimento é dela. Eu posso até dizer que ela tem, eu posso até receber o diagnóstico do médico que ela tem hipertensão, que ela tem diabetes ou ela tem outro problema, mas eu vou querer saber o que é este problema para ela, né? Ou seja, eu vou querer conhecer a história desse problema, certo? Então, é muito importante a gente valorizar o conhecimento popular das pessoas, é muito importante a gente ouvir o que a pessoa tem a dizer sobre o problema dela, e aí é muito importante também a gente considerar que toda doença tem uma história, certo? Toda doença tem uma história. A doença não veio do nada, não veio porque a pessoa é ruim, não veio porque a pessoa só tem a questão genética, não. Como eu falei para vocês em outras aulas, né? Que eu estava falando do processo saúde-doença, dos determinantes sociais da saúde. Existem todos esses outros aspectos que vão estar presentes no processo do adoecimento. Então, a pessoa ela pode ter uma predisposição a adoecer de alguma coisa, e se ela tiver um contexto familiar, um contexto psicológico, um contexto social, cultural e econômico que favoreça esse adoecimento, ela provavelmente vai adoecer. E ela vai experienciar essa doença como uma restrição, como uma interrupção de sua vida, de suas atividades, né? Como sabe assim, quando você tá andando numa rua e de repente o sinal fecha e você fica parada, e o sinal quebra e você fica parada lá e não consegue avançar? Então, a doença, ela traz essa interrupção nos planos, nas expectativas, no projeto de vida da pessoa. Então, por isso que o trabalho, quando se trata, por exemplo, de doenças crônicas, a gente precisa compreender essa história, né, de onde veio esse adoecimento, mas também de tentar trabalhar, ressignificar esse projeto, porque algumas dessas doenças, elas vão ser para sempre. Então, a pessoa sempre vai precisar mudar alguma coisa na sua rotina, né? Ela vai precisar rever várias coisas, vai reeducar a alimentação, reeducar a rotina, né? Mudar algumas coisas que ela tinha antes, que agora não vai poder mais ter. Então, tudo isso vai trazer tristeza, decepção, mal-estar, frustração, ansiedade. Então, é importante que a gente compreenda a história dessa doença, que a gente trate essa doença de uma forma né, de uma forma interprofissional, porque o adoecimento, ele não é só biológico, ele não é só psicológico, ele é uma junção de várias dimensões, vários aspectos, então a gente não pode trabalhar sozinho, isolado, e a gente precisa trabalhar com essa pessoa também a ressignificação da sua rotina, do seu cotidiano, e construir um novo projeto de vida. Muitas vezes é isso mesmo, é construir um novo projeto de vida. Coisas que ela podia fazer antes, não pode mais fazer. Coisas que ela queria fazer, ela não vai mais poder fazer. Então, há toda uma necessidade aí de uma reconstrução, de uma ressignificação. Ok? Bem, para não ficar muito longa a nossa aula curta, eu vou encerrar por aqui. Gostaria que vocês anotassem as dúvidas, e se tiverem dúvidas, levem para a aula online ou mandem para mim por e-mail, ou deixe aí nos comentários do YouTube. E aí a gente vai conversando mais sobre essas questões, tá bom? Fique bem, tudo de bom e até a próxima!